Boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Conversa de Jornalista, recebendo como convidada especial a ex-prefeita de Fortaleza, professora Maria Luísa Fontinelli. Recebendo também como debatedores o jornalista e assessor especial da prefeita Luziane Lins, Valdemir Catanho, e o jornalista e o coordenador de marketing institucional da Universidade Federal do Ceará, Paulo Mamed. Participam também do programa de hoje alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, Janice Monteiro, Maíra Lima, Leônidas Albuquerque, Glória Dantas e Ludmila Van Bergna. Maria Luísa Fontinelli foi a primeira prefeita eleita no Brasil com a sigla do Partido dos Trabalhadores. A sua trajetória durante a campanha é considerada um fenômeno eleitoral, já que as pesquisas apontavam Paz de Andrade como o grande vencedor daquelas eleições. Maria Luísa venceu as eleições de 1985 com 33% dos votos e com a promessa de uma administração popular para Fortaleza. É justamente essa administração popular o tema do Conversa de Jornalista de hoje. Queria desejar boa noite a todos os nossos convidados. Boa noite, professora Maria Luísa. Boa noite. E eu começo perguntando para a senhora, na verdade, queria que a senhora explicasse qual era a situação de Fortaleza quando a senhora assume a prefeitura em 1986. Quais eram os principais problemas da cidade naquele período? Todos, porque nós estávamos inaugurando um momento novo na história política do Brasil, porque tratava-se da primeira eleição para as prefeituras de capitais após o período da ditadura militar, ou ainda em vigor o regime militar, e também nós assumimos a prefeitura após 5 anos de seca no estado do Ceará, quando nós temos um acréscimo populacional em Fortaleza da ordem de 300 mil habitantes, portanto, uma população igual à população de Natal, a capital do estado vizinho. E as prefeituras, elas funcionavam como secretarias de governo, porque o prefeito era indicado pelo governador, ele não era eleito pelo povo durante os 20 anos de ditadura militar. Assim sendo, tudo era difícil e tudo era novo na nossa administração, porque nós tínhamos uma trajetória que era uma trajetória de profunda radicalidade e não queríamos assumir a prefeitura para administrar um espaço burguês, e sim colocar os equipamentos, enfim, tudo a serviço da construção de um poder popular. Eu acho que essa experiência da Maria Luísa na prefeitura é muito pouco explorada, muito pouco pesquisada, muito pouco analisada. Eu acho porque foi uma prefeitura ou uma administração que veio com essa marca, né, de querer mudar, de querer construir os famosos comitês populares. E eu me lembro, durante muito tempo, nos 6 primeiros meses da administração da Maria Luísa, o bombardeio da imprensa. Né, o bombardeio da imprensa, eu testemunhei o boicote de setores do comércio que juntavam lixo no centro da cidade. Fui uma vez à Praça Portugal, recebemos uma denúncia de caminhões que carregavam ali com cana, resto de cana, aquela lixo do centro da cidade, e jogar na Praça Portugal, né, para criar um clima de caos, como realmente no começo da administração era um clima de caos. A cidade estava completamente esburacada. Eu me lembro que eu vinha no carro, ia inclusive para a prefeitura, e o carro caiu num buraco, só faltou arrancar o pneu. Eu disse, porra, caí numa mentira da imprensa, né? Porque a imprensa era o tempo todo de fazer essa mentira da imprensa. Mas eu acho que a campanha, desde a campanha, esse fenômeno Maria Luísa marcou. Foi a primeira campanha que foi feita a esse modelo que hoje se convencionou, não sei nem se isso é bom. Pegamos todos os partidos sem nenhuma criatividade na campanha, fizemos uma campanha redonda, bonita, barata, criativa. Agora, eu acho que os problemas não param aí. Uma coisa, quando fala da administração da Maria Luísa, eu acho que a gente tem que separar muito bem as coisas.
Inclusive, queria dar o testemunho não só da greve dos motoristas de ônibus, que a Maria Luísa se colocou à frente das armas da polícia, à frente do sindicato dos motoristas, e outra também na greve dos estudantes da Unifor. Maria Luísa era deputada também, e que a polícia invadiu a catedral, onde estava sendo realizada uma greve de fome pelos estudantes da Unifor, e a Maria Luísa se colocou à frente. Eu me lembro que, literalmente, ela colocou os peitos no revólver, na arma do policial. Então, quero dizer do meu respeito pela coragem dessa mulher que está aqui. Agora, eu acho que não foi só a direita o culpado. Eu considero a administração da Maria Luísa administrativamente muito débil. Primeiro, ela teve só 3 anos, a prefeitura não tinha autonomia financeira, não recebia, os impostos eram todos repassados pelo governo do Estado, era muito fácil você boicotar uma administração, tinha praticamente toda a imprensa contra a sua administração, mas separando isso, eu acredito que também houve muitos erros de administração, principalmente eu acredito que o núcleo que dirigia não tinha muita certeza do que estava fazendo ali. E é isso que eu pergunto a Maria Luísa, que autocrítica ela faz da sua administração, onde foi que ela acha, que a gente só vê a crítica da direita, né, que pintou a cidade como se fosse um caos. E eu queria saber que autocrítica ela faz desse período. Eu digo que a administração dificilmente daria certo, porque tanto havia um complô por parte da elite dominante, porque a todo momento nós declarávamos que queríamos governar com o Conselho Popular e, portanto, colocar a administração a serviço do povo, e tivemos experiências fantásticas. Por exemplo, quando o lixo estava tomando conta da cidade, nós fizemos um chamamento à população, foi o SOS Fortaleza, e como a população respondeu, sem ter a imprensa do nosso lado, nós usamos todos os mecanismos de comunicação e a população respondeu, o que impediu a cidade de ser acometida de um problema de dengue muito grande, porque os primeiros casos já estavam aparecendo. Então, isso foi uma coisa assim formidável. Mas a questão fundamental era um conflito, e que eu digo que eu me sentia uma pessoa cindida, ou seja, uma pessoa fragmentada. Por quê? Porque tanto dentro no âmbito do Partido dos Trabalhadores havia 2 posições diametralmente diferentes, uma que queria levar o processo administrativo mais afinco e o outro que é exatamente o grupo mais ligado que depois eu me liguei mais profundamente, não é, que foi um racha dentro do PRC, que era uma facção dentro do PT. Então, além dessas divisões que fazia com que a gente se sentisse uma pessoa fragmentada, havia a condição da mulher. É importante que isso seja colocado. A esfera do poder é a esfera masculina, então é muito difícil para a mulher dirigir uma esfera tradicionalmente colocada a serviço do homem. Então, quando eu chamava o secretariado para o diálogo, parecia assim que estava indecisa na tomada de decisão, quando, por exemplo, já no governo do Tasso Gereissati, ele disse que iria botar a polícia para tirar pessoas que haviam ocupado terra. E nós éramos a favor das ocupações de terra. Então, como era que podíamos ser a favor da polícia na ocupação de terra? E havia dentro do nosso grupo pessoas que queriam que botasse a polícia e outros que eram contra. Então, essas questões todas, elas permearam o processo administrativo e, como o Paulo colocou, algumas pessoas não sabiam para onde estava querendo ir. Então, havia momentos, por exemplo, tornar o serviço de transporte coletivo. Era uma tarefa acima das nossas possibilidades. E nós adentramos por aí e foi um momento extremamente difícil da administração popular. Ok. A gente vai agora até os nossos colegas alunos do curso de jornalismo da UFC, que nós temos mais uma questão para a ex-prefeita Maria Luísa. Glória?
Professora Maria Luísa, a sua administração sofreu com muitas crises, teve greves e teve muito enfrentamento. Agora, teve uma questão em particular que eu gostaria que a senhora falasse a respeito, que é sobre o episódio de uma cartilha em que a prefeitura estava incentivando as pessoas a apedrejarem os ônibus. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse episódio para nós. Olha, na verdade, a cartilha toda era orientando as pessoas a criar conselhos populares para organizarem o sistema de transporte. Só que o jornalista, que não foi o Paulinho, Não sou doido. mas o jornalista que bolou a cartilha, ele botou, se há governo, somos contra, por exemplo, botou uma frase mais ou menos nesses termos. E havia apenas um quadrinho que dizia assim, o ônibus está atrasado, mais uma vez atrasado, vamos quebrar. Mas não, a cartilha toda orientava, em seguida o quadro dizia assim, não é assim que vai ser resolvido. Nós precisamos criar conselho popular. Ora, eu lembro que o Jornal do Dória, na época existia o Jornal do Dória, e que foi feito um comentário dizendo assim, quer dizer, quando você pegava uma revista que tinha uma cartilha, que tinha toda uma proposta, e destacava um aspecto que era contrário ao pensamento geral da população, de quem dirige o Estado ou a Prefeitura, o que é que queria? Queria nos incriminar. E, de fato, foi aberto processo, foi incriminado, além da prefeita, a secretária de Transporte e o assessor, o Jorge Paiva, e, à época, quando nós fomos, no dia que nós fomos ouvidos na prefeitura, era uma multidão tão grande em frente à prefeitura que o delegado não teve forma de ter acesso até o nosso gabinete. Então, terminou aí. O que essa administração contribuiu efetivamente com relação à questão de gênero? Quer dizer, o secretariado era meio a meio, isso? É assim que você mede? Que avanço nós tivemos na educação, na saúde, e que avanço nós tivemos na principal proposta da prefeitura, que era a criação dos conselhos populares, das organizações populares? Eu considero que é o fato das pessoas terem tomado a si a tarefa de resolver o problema da habitação, porque este é um problema insolúvel e não foi resolvido na nossa administração. Naquela época, o déficit habitacional já era superior a 100 mil habitações. E o que é que aconteceu? O governo do Estado recebeu recursos que possibilitaria construir 7 mil habitações e nós recebemos recursos que possibilitaria a construção de igual número. O povo decidiu o modus operandi de Conselho Popular e construiu mais de 10 mil casas, ocupando terra. Porque se tivesse que comprar terra, seria um preço muito mais onerado. Né? E, logicamente, que as mulheres tiveram um destaque especial aí. Eu acho que, em termos de secretariado, teve um momento que nós tínhamos 1/3 de secretárias mulheres, mas não foi por aí a marca, e sim pelo fato de que uma mulher venceu homens e que uma mulher não traiu o povo. Este, a meu ver, era assim o elemento que a gente ouvia mais em todo canto. Eu queria que você falasse um pouco mais, Maria, nessa questão da concepção, né, da concepção administrativa, dessa polarização que você tocou, né, que havia dentro da administração entre aqueles que tinham uma preocupação mais administrativa, vamos dizer assim, e outros uma preocupação mais com os movimentos sociais, né, com a organização do povo. Como é que vocês resolveram esse dilema? Como é que você resolveu esse dilema? Não resolvemos, e eu acho que esse dilema está colocado na mesa. Ou seja, ele é o dilema da atualidade. Porque se existia, historicamente, uma luta pela construção do socialismo contra o sistema capitalista, no sentido de transformar esse sistema e criar uma nova alternativa de vida para a humanidade,
O que é que estava acontecendo naquela época que eu assumi a prefeitura? Os partidos de esquerda estavam abrindo mão dessa proposta. Com a queda do muro do leste europeu, não é? Exatamente com a história de que o socialismo já era, estava havendo uma crise muito forte e o que é que a gente assiste? Que as pessoas se apegam ao Estado burguês para tentar modificar alguma coisa desse Estado burguês como se fosse resolver algo. O que é que nós tínhamos uma consciência, não da crise que hoje existe no mundo, mas naquela época de que era impossível o Estado burguês resolver o problema da humanidade. E isso se chocava a todo momento. Não quer dizer que nós não tenhamos administrado. O Ciro Gomes, por exemplo, que recebeu a prefeitura, ele diz que só tocou as coisas melhor, porque encontrou tudo bem saneado. Ou seja, o fato de não ter havido corrupção, o fato de nós termos reduzido o número de contra-cheques, que era de 40 mil, nós reduzimos para 26 mil, mais ou menos isso aí. E outras 40 coisas. mil? Tinha gente que tinha até 8. 8 mil, rapaz. Tinha gente que tinha até 8 contra-cheques. Não existia cadastro de funcionário, não existia cadastro dos imóveis e nem dos bens da prefeitura. Era um caos generalizado. Então, isso aí, digamos, uma característica bem feminina, nós arrumamos a casa. Mas ficou a questão central, que é exatamente essa. Vai administrar o aparelho burguês para dar mais força ao capitalismo ou vai ser, como diz o Valton, nós éramos um poder contra poder, ou seja, querendo que não fosse aquele tipo de poder a todo momento, não é? A gente continua o Conversa de Jornalista com uma pergunta formulada por Mayra Lima. Minha pergunta é a seguinte: além dos conselhos populares, que outras ações eram refletidas na administração que poderiam lembrar essas teorias socialistas que eram acreditadas pela senhora na época? A primeira questão é que em nenhum momento nós administramos a serviço da burguesia, não é? Isso aí foi uma coisa clara, límpida. Nós, seja a questão dos transportes, seja a questão da educação, ou da saúde, ou a experiência na habitação popular, que foi a mais marcante, ou até mesmo a questão do enfrentamento do lixo, nós enfrentamos lixo com a população. Se tivesse dependido da estrutura, tão somente da estrutura do Estado, eu acredito que teria sido muito difícil, não é? Foi daí que surgiu a ideia, vamos limpar a rua com o nosso lixo. As pessoas começaram a catar garrafas e tudo, e compravam carrinhos. Então, uma coisa muito especial. Agora, eu penso que a questão fundamental é a questão das pessoas se conscientizarem de que dificilmente uma prefeitura tem condições de resolver os problemas da sociedade. Porque nós mesmos achávamos que o socialismo não se constrói por uma prefeitura. O que nós queríamos era criar um poder popular. Ou seja, o que é a ideia do poder popular? Não é a ideia do conselho, tão somente do Conselho Popular ou da discussão do orçamento, mas que houvesse um poder popular, que ele fosse tão forte que ele se sobrepujasse à própria administração municipal e governamental. Daí que houve o confronto com o Tasso Gereissati. Quando o Tasso disse que ia mandar botar a polícia, e nós dissemos que se botasse, levaríamos o pessoal para ocupar o centro de convenções, não, centro de convenções não, o shopping Iguatemi, que é uma área ocupada. Portanto, ele dizia que aquilo era um crime. Nós dizíamos que crime era abafar o pulmão da cidade. E que, portanto, se botasse a polícia lá nas terras do Ives Dias Branco, a gente ia levar o povo de lá para ocupar o Iguatemi. Acabou-se, não teve mais polícia lá nas terras. Então, veja bem, era toda uma dinâmica muito difícil de ser considerado como um aspecto administrativo. Era muito mais uma atuação junto ao setor popular para dar força àquele setor
na sua iniciativa, por exemplo, de ter uma terra para morar. Eu acho que aí foi que se perdeu a administração da Maria Luísa, porque eu acho que não é a prefeitura que tem responsabilidade de organizar os trabalhadores ou de organizar o movimento popular. Mas não era então essa prefeitura. dualidade, mas existia essa dualidade, confessa dualidade que você coloca entre os que achavam que teria que ter uma ação administrativa e os que priorizavam a ação política. Eu acho que a prefeitura, a gestão, não fez nenhuma nem outra. O que ficou do movimento popular, de experiência popular, representativa na cidade com relação à cultura, com relação a gênero, com relação à ciência, com relação à tecnologia, com relação às liberdades, eu não quero tirar aqui em nenhum momento, por isso que eu fiz questão na minha primeira intervenção, de destacar o valor que essa mulher que está sentada aí tem para a história dessa cidade, para as lutas libertárias aqui do Ceará, mas eu acho que a administração em nada contribuiu para a organização popular e nem nada contribuiu para a administração pública. E eu acho isso uma pena, mesmo. E, assim, você culpar o capitalismo e culpar a imprensa e culpar... você culpar os inimigos, é você ir brigar com uma pessoa. Eu ia aqui brigar com o Catan se defender, me dá muito esporro. Eu fui brigar com o Catan me deu um murro. Né? Você não pode culpar o inimigo. Se um grupo político resolveu assumir a prefeitura de Fortaleza, sabia o que era, sabia que era um poder popular, sabia que era um poder burguês. Sabia o que estava fazendo, porque não tinha criança ali, talvez o mais novo fosse eu, e sabia o que é que a gente estava fazendo. Então, e chega lá e dizer, não é isso, nós queremos fazer Conselho Popular, queremos organizar o povo para a tomada do poder. Eu acho que essa dualidade, essa indecisão, fez com que a gestão não fizesse nem uma coisa nem outra, e eu gostaria que a Maria aprofundasse essa discussão. Eu respondo já, porque... Mas aí tem um jovem ali que está fazendo sinal há algum tempo, então vamos ouvir o que é que ele está querendo perguntar e a gente junta as duas perguntas. Ok, vamos lá com Leônidas Albuquerque. Como ele acabou de falar, a questão da juventude, das pessoas que compunham esse modelo administrativo. E eu queria perguntar, então, à professora quais foram os critérios que ela adotou na hora de seleção do secretariado dela, que é uma das coisas que é criticada, é a falta de não terem experiência prévia em administração pública, e no que ela acha que essa escolha foi exitosa e no que ela acha que houve falhas. Houve falhas e êxitos. Por exemplo, nós tivemos pessoas com experiências formidáveis e pessoas que foram indicadas pelas suas categorias. Por exemplo, Mário Mamed foi indicado pela sua categoria para o IJF. O Lemene foi não tinha experiência, né? Não é critério. Pois né? é. O Lemene também foi indicado, né, para ocupar a área que trataria da questão da cidade. A Ida também para a questão do meio ambiente. Uns tiveram sucesso, outros não tiveram. Por exemplo, o Agamenon, meu ex-marido, pai da minha filha. A indicação, lógico, que partiu da minha pessoa, mas por saber que se tratava de uma pessoa extremamente competente. Nós fizemos, através da Secretaria de Desenvolvimento, os projetos, segundo o pessoal de Brasília, os projetos mais bem elaborados das prefeituras de todo o país. Por exemplo, a APA do Cocó. A análise para entrar na análise que o Paulo está colocando. A APA do Cocó foi um primor. O que quer dizer APA? Exatamente a questão da ação para a área do meio ambiente de preservação do Cocó. Nós fizemos um projeto perfeito que asseguraria, inclusive, pomares e hortas e tudo mais. Por que não deu certo isso? Porque o setor da construção civil interferiu na votação, junto aos vereadores. Por quê? Porque queriam construir no entorno do Cocó grandes prédios de apartamento. Como estão sendo construídos. Por exemplo, o fato do Iguatemi está aumentando cada vez mais. Por que isso? Nós fomos contra a construção do Marina. Tudo isso eram ações administrativas de preservação do meio ambiente. E não tínhamos condições de levar avante, por quê? Porque tinha uma elite que
conseguia, junto à Câmara de Vereadores, impedir que os projetos fossem votados. Estão lá, excelentes. Por exemplo, o projeto de transporte, que depois foi aplicado pelo Ciro Gomes, por que não foi aplicado na nossa administração? Porque o Tasso impediu que a verba chegasse até nós. E em Brasília, com o poder dele, ele impediu que a verba chegasse para que nós implantássemos a Câmara de Compensação e as questões. De forma que nós temos, assim, ações que são administrativamente formidáveis, não é? E que dão o teor das pessoas ou da qualificação das pessoas. Excelente a equipe da Secretaria de Planejamento. Nem todos eram de fora, não. Eram funcionários da prefeitura. Pessoas de dedicar, por exemplo, a Lia Parente, era um nível de dedicação tão grande para fazer a beira-mar que a Lia chegou a desmaiar em plena beira-mar, de tanta dedicação para tirar aquela coisa horrorosa que era a beira-mar e transformar nesse cartão de visita que é a cidade. Agora, nós começamos a fazer esse trabalho que era para ser metade da verba da prefeitura, metade da verba do governo, a verba do governo desapareceu. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos ao programa Conversa de Jornalista, debatendo os principais problemas, as questões mais graves que foram enfrentadas pela ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli à frente da Prefeitura de Fortaleza. Daqui a pouco nós voltamos. Esse é o programa Conversa de Jornalista, debatendo hoje a administração popular de Maria Luísa Fontinelli em Fortaleza. Nós estamos recebendo como convidada especial a ex-prefeita, professora Maria Luísa, os jornalistas Valdemir Catanho e Paulo Mamed e alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Professora Maria Luísa, na opinião da senhora, qual teria sido o problema mais grave, a questão mais difícil que a senhora teve que enfrentar durante sua administração? Alguns dizem que foi a falta de dinheiro. Eu coloco que foi o fato de nós não termos radicalizado na proposta para a qual nós fomos eleitos. Ou seja, o povo queria a transformação radical. E por que isso não aconteceu? E isso não aconteceu porque eu considero houve vacilações da minha parte e há momentos que a instituição lhe prende. Ou seja, você quer ir num rumo e, infelizmente, não acontece isso. Por exemplo, eu coloco a questão do meio ambiente. Era para termos feito muito mais nessa questão. Fomos tentar impedir a construção do Marina Park, porque era irregular. E o rapaz que dirigia o trator lá foi baleado. E eu digo, eu não posso expor pessoas a uma situação dessa. Fomos à justiça, perdemos a questão na justiça. Então, você pode ver aí o tipo de dificuldade que nós enfrentamos. Outra questão, essa questão da mulher, porque o Paulo usou uma expressão aqui, usaram de muita mesquinhez, não sei se foi o Paulo ou se foi o Catanho, usaram de muita mesquinhez em relação à questão do foco que foi dado em relação à minha pessoa. Uma coisa é você dizer Dona Flor e seus 2 maridos,
porque eu pus na administração os meus 2 ex-maridos. Não maridos, marido sim seria parente, mas ex-maridos de quem eu não recebia nem pensão, então não tinha nada a ver. Os 2 professores da universidade, porque eram pessoas da minha confiança e eu queria uma administração honesta e sabia que os 2 não permitiriam essa parte da corrupção. Então, botaram isso aí. Mas, se tivesse ficado só isso, eu tinha uma foto, eu digo isso em todo canto para as pessoas dimensionarem como era. Uma foto que eu fazia assim, feliz com alguma realização. Uma revista pornográfica botou o meu retrato transformando o meu dedo num pênis. Ou seja, se você é mulher, você não é para estar na administração. Então, ou você tem que ser homossexual ou você tem que ser puta. Não pode ser uma pessoa com um comportamento dentro dos padrões aceitos. Então, o que revelava uma não aceitação da figura. E, logicamente, que isso aí, muitas vezes, criou problemas. Não é? Tinha momentos que a dificuldade era tal que eu perdi minha mãe com câncer de mama e perdi a minha sobrinha com câncer de mama. Eu desejei ter câncer de mama para não trair o povo, porque eu pensava que não ia suportar tanta coisa. E isso veio através da Câmara de Vereadores. Quem trouxe a revista foi um vereador. Da mesma forma como veio da Câmara de Vereadores, a tentativa de impeachment no primeiro semestre, ou no primeiro mês da nossa administração. E por que não foi, a Câmara não se reuniu para conceder o impeachment? Porque o pessoal foi para a Câmara e impediu que houvesse a sessão onde haveria aquela questão. Então, esses problemas, por mais que eu tivesse, com couro grosso, porque durante o tempo que eu fui deputada, eu enfrentei muitos problemas, mas essas questões que lhe atingem lá dentro do seu mais íntimo ser, a minha filha acordava aos gritos, dizendo que a casa estava sendo invadida, porque tinham alguns professores, sob a liderança do Jaime, tinham ocupado a Secretaria de Educação e não deixavam o secretário de Educação sair de lá. Então, isso foram problemas. Agora, eu não dispunha de apoio na Câmara de Vereadores. Saiu uma reportagem, aquilo que o Paulinho colocou, o cuidado no que a imprensa está dizendo. Saiu uma reportagem onde um vereador disse que eu tinha a Câmara como inimiga. Ora, meu Deus do céu, eu não tinha uma pessoa do nosso partido na Câmara, porque a eleição foi solteira, foi só a eleição para a prefeita. E os vereadores tinham mais 3 anos para frente, por isso que o nosso mandato foi só 3 anos. Então, era muito difícil. Você tinha que toda a vida estar mobilizando a população todinha para poder passar o que quer que fosse na Câmara. Porque os vereadores preferiam adotar a sistemática antiga. Então, essa aí, sem dúvida alguma, foi uma das dificuldades grandes. Quem formula uma questão agora para a ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli é a Ludmila Van Berg. Então, até quando a senhora acredita que a sua gestão vai ser vista como uma administração mal-sucedida do PT? A população de Fortaleza já deu a resposta na Luiziane. Entendeu? Isso não tem nenhuma dúvida. Nós estávamos na praça fazendo campanha porque nós não votávamos em candidato nenhum. Quando eu terminei de falar, uma mulher pulou em cima de mim. É a Loura, né, prefeita? Então, quer dizer, ela não prestou atenção absolutamente a nada do que eu disse. O que ela queria, ela via era a identificação da Luiziane comigo. Então, na verdade, eu acho que a população de Fortaleza já respondeu isso. Agora, eu acho que há um dado também. Nunca se discutiu tanto administração e política e o que fosse naquele período. Por quê? Porque nós estávamos todo o tempo em choque com determinadas questões. Em relação ao comércio, que foi feita a referência aqui. Os de óculos, os das casas, das óticas, fizeram um encontro. Aí disseram, prefeita, ou você tira os vendedores ambulantes da rua, ou
nós vamos fechar o comércio. Aí eu disse, o que é que vocês querem que eu faça com os vendedores ambulantes? Eu perguntei aos donos de óticas, e o que é que vocês querem que eu faça com os vendedores ambulantes? Ele disse, não, isso é um problema da prefeita. Eu digo, bom, eu tenho uma solução. Se vocês fecharam o comércio por causa dos vendedores ambulantes, eu vou levar os vendedores ambulantes todinho para saber qual é a proposta do governo federal. Nós vamos para Brasília com os vendedores ambulantes. Não, fique aqui. Então, ou seja, era uma questão realmente bastante séria. E eu acho, assim, que não está devidamente ainda explicada, e a esquerda tem um medo danado de discutir esse assunto. Por quê? Porque envolve os posicionamentos vários da esquerda. Porque enquanto tinha pessoas que eu concordo, que estavam ali sem saber o que é que queria, tinha gente ali que sabia muito bem o que queria e para onde queria. Nós, por exemplo, não acreditávamos que íamos tomar o poder. Nós queríamos criar um embrião de poder popular, porque nós acreditamos que a construção de uma nova sociedade, ela é ação de milhões e um movimento transnacional. Naquela época tinha gente que acreditava que podia, através dos conselhos populares, estabelecer o socialismo a partir da prefeitura. Nós trouxemos à época o Celso Daniel e a Luísa Erundina para discutir a ideia do Conselho Popular e casava mais ou menos a nossa ideia com a deles, ou seja, que os conselhos populares fossem autônomos. E alguns foram autônomos, mas outros conselhos populares foram criados dentro da administração. Então, havia visões muito divergentes dentro da administração popular. Queria só ressaltar uma questão que a Maria Luísa levantou, eu acho importante voltar a esse tema, embora possa parecer menor, que não é. É com relação, olha, a reação dos setores conservadores de Fortaleza, e aí eu acredito essa coisa do preconceito, não foi só essa questão, que eu achei um erro até político da Maria ter nomeado o Dilma e o Agamenon. Está entendendo? Mas eu sabia que ia explorar isso. E quando você tem um mínimo de conhecimento sobre comunicação, que atua no meio, você consegue ver um pouquinho onde é que vai dar determinada, que consequência aquilo vai sair. Mas depois eu me convenci que não, porque o que a reação, os reacionários, essa direita que se propõe tão moderna, tão identificada com o mundo globalizado, o que eles têm mesmo, eles detestavam a Maria Luísa, primeiro, porque a Maria Luísa era mulher. Segundo, tinham derrotado os grandes caciques da política cearense. E terceiro, que a Maria Luísa era bonita, namorava, alegre. E isso incomoda muito. Dançava. Uma vez foi uma confusão, porque eu fui dançar lá no Pirambu. E dancei com o cara do Maracatu. Então, no dia seguinte, estava tudo quanto era de rádio, dizendo que aí o cara do Maracatu ainda queria me jogar lá para cima e para baixo. É uma coisa que merece um estudo, né? Porque é uma coisa patológica. Eles ficavam preocupadíssimos com quem a prefeita estava namorando. Se a prefeita estava feliz, eu acho que era a pior depressão que eles poderiam ter, né? Porque a prefeita aparecia a cidade, as turras, um caos da cidade, e a prefeita com esse sorriso dela, com essa disposição, e namorando, e amando durante a gestão, e isso incomoda, o amor incomoda muita gente. Né? Mas esse fato eu recebi os vereadores, apesar de tudo, às quarta-feiras. Aí teve um dia, eu disse, eu não aguento. Eu vou para a praia. Aí fui para a praia. Aí eu disse, ai, que maravilha, só eu e o mar. Quando eu fui sair de dentro das águas, um aposentado disse, prefeita, e quando é que vai pagar os aposentados? Eu digo, não, deixa eu voltar. Agora, eu gostaria só que a prefeita falasse um pouco de como foi a sua relação com o governo do Estado. Eu digo que são duas situações completamente diferentes. O Gonzaga Mota estava atolado em dívidas e numa série de coisas, e disse que ia ajudar a prefeita, chamou a televisão, botou um rolo de carro, quando a televisão foi embora, os carros desapareceram também, então não houve a ajuda que foi divulgada, não é? E em nenhum momento outro houve qualquer ajuda. No caso do Tasso, no primeiro momento ele disse que ia ajudar, nos recebeu, se comprometeu em Brasília fazer gestões nesse sentido,
No dia que a população veio vindicar a água, que eu disse que a água não era competência da prefeitura, era do governo do estado, e o povo acampou em frente ao Cambeba, e ele soube que a prefeitura tinha ajudado nesse deslocamento, tinha pedido os empresários para botar ônibus. Então, a partir daí, rompeu-se totalmente a relação com o Tasso, e ele chegou a elaborar com alguns setores importantes de Fortaleza uma proposta que ele chamou de 13 pontos estratégicos para derrubar quem estava à frente da prefeitura. E nós tivemos conhecimento de quais eram esses 13 pontos. Então, ele arrolou. Um era buscar o apoio do pessoal do MR8, o outro era do PCdoB, o outro era da irmã do Miguel Arraes, a Violeta Arraes, para diminuir o peso dos artistas na nossa administração. E vinha um rol de coisas mas isso dificultou, sem dúvida alguma, porque o Tasso foi eleito digamos assim, no barco da nossa proposta de mudança. Não é? Ele não queria... Na onda de mudança. Ele não queria, vivendo, né? Na verdade, ele não estava propondo mudança nenhuma. No entanto, ele estava dentro do PMDB, nessa transição transada do Sarney e outros. Nova República. E logo depois apresentou qual era o seu verdadeiro projeto, que é o projeto neoliberal, industrial. E isso aí, logicamente, que trouxe consequências para a cidade. Porque enquanto ele não ajudava a cidade, o povo que estava perdendo o seu algodão, a sua mamona, ou seja, a sua economia tradicional, saía do campo para a cidade, aumentando muito mais as demandas e o nível de exigência e, logicamente, de decepção na medida em que a prefeitura não respondia. Eu queria saber como é que a senhora avalia a cobertura jornalística que foi feita naquela época, tendo pauta a sua prefeitura, e se essa cobertura é parecida com a cobertura que a gente tem hoje nos veículos locais. Quando eu fui deputada, num dos primeiros momentos do caso da favela Zé Baixos, eu disse, o Vigílio comprou a imprensa. Ou palavras malditas. A imprensa quase me mata. Então, foi fogo para eu levantar a cabeça. E, na prefeitura, nós cometemos nós tomamos algumas decisões que, de novo, me botou em rota de colisão com a imprensa, porque tinha jornalista que tinha 8 contra-cheques. Então, foi um Deus nos acuda. E eu não sabia por que era que estava havendo tanta confusão quando fui... O caba estava reclamando? O que estava... Era eu usando uma palavra aqui meio forte, mas foi realmente terrível. Além de ter essa questão, que a culpa é dele, não minha. Ele fez greve na Unifor e eu fui lá dar apoio. Eles botaram uma nota contra o dono do Sistema Verdes Mares. E aí o que aconteceu? O homem achou que a nota era minha e disse que a partir daí não era para eu sair mais no Sistema Verdes Mares. Até prefeito. Então, agora é que as coisas estão melhores. Você imagina um canal de televisão com 80% de audiência, só dizer... Notícia ruim. Eu ia dizer de novo aquela palavra, só coisas ruins contra a administração. Eles chegaram ao ponto de comparar a nossa prefeitura de Fortaleza, que à época era a 5ª cidade do Brasil, hoje é a 4ª em população, eles chegaram a comparar com Paris. Olhe como Paris... Não é possível. Isso, a Rede Globo no Brasil todinho, mostrando para o Brasil todo. Olhe como é Paris, olhe como é Fortaleza, eu pisando na lama. Meu Deus do céu. Eu digo, em relação à verdade, no dia 1º de janeiro, o jornal O Povo estampou uma foto com um buraco deste tamanho, caindo um carro dentro e dizendo que era aquela situação que eu ia enfrentar. Portanto, era um dado de realidade muito correto, não é? Não era uma coisa
Queria que você falasse um pouco sobre a sua saída do Partido dos Trabalhadores, como é que foi a sua expulsão do PT e o que aconteceu, na verdade, nos bastidores do partido nesse episódio. Olha, um dado na formação do Partido dos Trabalhadores que foi a existência de correntes, como no caso a que eu pertenci, que era o PRC. Então, houve uma cisão dentro do PRC e uma parte ficou para lá e outra para cá. Uma parte era Guimarães, Genuíno, Oséias, e a parte do lado de cá, Rosa, Jorge Paiva e Célia Zanetti, Dalton Rosado e outras pessoas. E num determinado momento, eu fiquei cindida, depois eu me vinculei aos que saíram do PRC. No caso, Jorge, Dalton, Rosa. E essa questão foi seguindo a nossa administração durante todo o período, e quando chegou o terceiro ano da administração, que entrou em pauta a questão da sucessão municipal, então essa questão assumiu proporções drásticas. Foi quando, numa convenção, retiraram 900 filiados e esses filiados que eram vinculados a nós não aceitaram a realização das convenções. E houve confusões, a partir daí, 17 pessoas foram expulsas do Partido dos Trabalhadores. E eu liderando essa lista. Eu digo liderando porque eu estava no ponto de cima. Na época, esteve em Fortaleza Zé Disseu. Eu chamei a atenção do Zé Disseu, dizendo que havia necessidade de a gente ter um tempo maior para a realização das convenções e que, para resolver esse impasse, não foi dado esse tempo maior, portanto, criou-se a situação, veio a expulsão, nós nos dirigimos à direção nacional. Já tempos depois, na condição de deputada federal, eu indagava se o partido aceitava a presença desse grupo e um dos deputados disse, olha, não são só vocês, são pessoal que hoje constitui o PSTU, pessoal de outras correntes políticas que passaram a constituir outro partido também. E, logicamente, que isso foi uma situação dramática, porque todas as pessoas que eram ligadas ao Partido dos Trabalhadores saíram da prefeitura no mesmo momento. Foram em torno de 46 a mais cargos que nós tivemos que preencher assim rapidamente. Essa época veio em nosso socorro o PDT e o PSB. Então, foi possível preencher as vagas e, logicamente, isso interferiu no processo eleitoral, porque os dois candidatos que saíram, um pelo PT e outro apoiado pelo pessoal que saiu do PRC, né, que no caso foi o Dalton Rosado, todos dois tiveram uma votação pífia. Uma das justificativas, pelo menos noticiada pelos jornais da época, né, que levaram a sua expulsão, era que na época de sua campanha, né, seria aceitado dinheiro dos coronéis. Isso é verdade? E a outra, sobre que você está escrevendo um livro, né? Sobre o que esse livro vai tratar, né, e quando ele vai ser lançado. Trata de tudo isso, mas eu nem estava lembrando desse fato dos coronéis, não teve a ver com a expulsão. A expulsão teve a ver com o evento das convenções. Exclusivamente isso. Eu já peguei uma revista alemã dizendo que foi por corrupção. Ou seja, cada qual dá a sua versão. Por quê? Porque os fatos não foram ainda devidamente analisados. Por isso, que eu acho, portanto, não houve negócio de aliança com os coronéis. A nossa campanha foi uma campanha que todo mundo participou da forma mais fantástica, não é? Fantástica. Todo mundo que tinha um centavo, não sei mais nem qual era o real, passava pelo comitê e comprava material e levava. Tinha médicos que passavam lá diariamente
os parentudos, Paulinho, outros mais. Um deles, de saudosa memória, que era o presidente do laboratório Emílio Ribas, não é? Era um que passava diariamente e levava camisa para vender ou doar, sei lá. E o certo é que nós tínhamos comitê de professores, 500 professores, comitês de bancários, não sei quantos mil bancários, e não chegava a 1000, né? Mas não sei quantos bancários. A juventude era uma coisa formidável. Tinha jovens, garotinhos fazendo campanha. Então, não precisava de coronéis. E os coronéis apoiaram o Lúcio. Tanto é que o Lúcio teve uma votação muito boa. Não é? E houve um episódio da questão dos coronéis na eleição para deputado, mas também foi uma coisa, digamos assim, passageira, que eu não tive absolutamente nenhuma ingerência e nem recebi nada. Portanto, a questão prende-se exclusivamente a divergências internas do PT, que se explicitou fundamentalmente na questão da convenção. Nós vamos agora a uma questão formulada pelo jornalista e professor Ricardo Jorge. Professora Maria Luísa, temos visto ultimamente na América Latina uma tendência aos governos de esquerda e na Europa aos governos de direita ou de ultradireita. Qual a análise que a senhora faz desses fenômenos políticos na Europa e na América Latina? Em relação ao caso da Venezuela, nós estivemos lá no Fórum Social das Américas e a reflexão que a gente faz é que trata-se de um governo com a tendência ao fascismo, militarizado até onde não é mais possível. E há um endeusamento, quer dizer, aquilo nós vimos, o Hitler, com multidões, é uma coisa muito grave, muito grave. No entanto, ele diz, esse fenômeno na Europa, os governos para a direita e a América Latina está chegando atrasada, porque a Europa já vivenciou essa experiência. Então, nós vamos chegando ao final do programa Conversa de Jornalista. Eu queria só passar a palavra à ex-prefeita, professora, para que ela fizesse as considerações finais e fizesse uma rápida avaliação de tudo que foi dito. Toda vida que eu falo em público, eu digo que eu tenho uma dívida para com a cidade, é o fato de não ter escrito o livro. Ele está quase escrito, mas é porque tem que ser um livro que não seja apenas o relato dos fatos, mas uma reflexão profunda e que passa não só pela questão do Partido dos Trabalhadores, mas passa por essa questão do desempenho de uma mulher e por essa relação maior que o Catânio ressalta aqui em relação ao movimento popular. A gente fez referência a isso, ou faz referência no livro. Por exemplo, o Paulinho deve lembrar, quando era para escolher uma pessoa para dirigir um centro social, era uma confusão entre as lideranças daquele bairro, porque todos queriam ser dirigente do centro social. Então, a democracia não é uma coisa fácil, portanto, você pode avaliar aí que muito mais difícil é a emancipação humana que nós estamos desejando, mas o que eu gostaria de dizer é que o povo de Fortaleza vai ter o livro, mas mais importante do que ter o livro é ter melhor formulado essa nossa proposta. Porque se nós não, ele está dizendo, não acreditamos em Morales, não acreditamos em Chaves, não acreditamos em Lula e não acreditamos na proposta do MST, nós vamos trabalhar a emancipação humana com quem? Então, queremos dizer que é uma proposta de milhões e não pode ter discriminação, porque se você quer realmente construir algo em que todos possam ter o poder de decisão, a primeira questão é não ter discriminação e que você trabalhar ou você desenvolver uma ação tendo a certeza de que as pessoas devem ser pessoas inteiras, porque nós somos marionetes. Nós não decidimos o nosso destino. Pobres ou ricos, nós não decidimos o nosso destino e isso é gravíssimo. Temos que decidir.
Bom, a gente chega ao final do programa Conversa de Jornalista. É um programa produzido pelos alunos do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a TVC. Eu quero agradecer aqui a participação de todos os nossos convidados, professora Maria Luísa, os jornalistas Valdemir Catanho, Paulo Mamed, os alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Uma ótima noite para todos e até a próxima.